Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós colocamos a tua serva diante de ti, Senhor. Usa a boca dela, Amém, Senhor. Senhor Jesus. Que as palavras que saem da boca dela venham diretamente de ti. Amém, Jesus. Seu Espírito Santo, falar, vem Senhor. abrir os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvir e a nossa mente para entender o que o Senhor quer falar conosco. Amém, Senhor Jesus. Assim eu te oro te agradecendo, colocando ela em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Muito feliz de estar aqui. Trago um abraço de todos os irmãos da Movidos por Cristo. Creio que o Senhor, muitas pessoas gostariam de estar, mas por ser dia de semana, terça-feira, ficou um pouco limitado para todos estarem aqui, mas recebo aí o abraço de todos da nossa igreja. Agradeço, o Roger e a Liz, são nossos amigos, são membros da Movidos por Cristo, que nos acompanham aí onde a gente vai. Estão conosco, servos fiéis. Esses são servos fiéis. Agradecer meu esposo, o pastor Assad, que está sempre comigo também. E eu venho falar com vocês nessa noite a respeito de muitas coisas que vêm acontecendo na igreja. Porém, se você puder me dar uma atenção aqui, abre a sua Bíblia. João, capítulo 21, versículo 15 até o 17. Nós vamos ler juntos. João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Creio que o Senhor vai falar fortemente no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Amém. Todo mundo é bom de Bíblia, né? Vamos lá. Uma coisa que eu preciso pontuar aqui, achei muito importante, irmão. Esse tempo que a gente está... a gente tem falado muito com alguns pastores de algumas outras igrejas. A gente estava querendo sair do lugar onde está para outras igrejas, mas, porém, o Senhor pediu para a gente permanecer no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente está numa igreja primitiva ainda, né? E a palavra de Deus é muito séria e muito forte. Se a gente prestar atenção, que nesse tempo, um tempo em que a palavra precisa ser pregada, a palavra tem sido dispersa no meio do nosso povo. As igrejas têm visto muitas coisas, têm querido muitas coisas, têm apresentado muitas coisas. Então, no tempo que nós temos isso aqui, irmão, vamos valorizar. Porque chegou um tempo de voltar à essência, de voltar aos pequenos inícios, os inícios. Amém. A igreja primitiva do Senhor. E o Senhor falou muito forte no nosso coração que chegou um tempo que o Senhor vai falar grandemente nesses lugares. Amém? Então, é um privilégio para nós estarmos aqui. Vamos ler em nome de Jesus? Versículo 15 diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a palavra diante do teu altar aqui, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que diminua eu, que tu cresças aqui, Pai. Senhor, que eu desapareça nesse lugar e que a tua presença seja real através da minha vida. Que eu seja a boca do Senhor nesse lugar, que encontre corações disponíveis, ó Pai, abertos para receber toda a palavra. Que toda a palavra venha ser enxertada aos corações, que desses corações venha gerar frutos, ó Pai. Senhor, que não fique só aqui, mas que a gente venha vivenciar cada dia essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus? Glorifica o nome de Jesus. Só peço só uma aguinha, gente, que eu bebo muita água. Quem puder trazer para mim. Irmão, presta atenção aqui. E o que me chamou a atenção também foi o culto da palavra. Irmão, a gente ama a palavra. Porque a palavra precisa ser pregada, irmão. É muita revelação, é muita coisa. Porém, a palavra é a maior revelação, né? E eu fiquei feliz de estar vindo num culto que o culto é da palavra. Porque eu começo a palavra dizendo para vocês que
Jesus é o maior educador de todos os tempos. Eu quero te dizer que, se a gente parar para analisar todos os benefícios do Evangelho, um dos benefícios do Evangelho é educar. Dito isso, a prova disso é a palavra que a gente acabou de ler. O fato de Cristo escolher pessoas, escolher homens piores homens, e transformar esses homens em discípulos. Irmãos, Jesus, ele pegou o pior homem, as piores pessoas difíceis de lidar. Se a gente parar para analisar aqui, no colegiado apostólico de Jesus, não tinha reis, não tinha pessoas indoutas, não tinha pessoas que sabiam alguma coisa, pelo contrário. Jesus estava lidando com pessoas difíceis demais de conviver. Quem entende isso? Mas aqui nessa noite nós vamos falar sobre uma pessoa, um desses discípulos, o discípulo Pedro. Pedro se destaca com uma liderança em potencial. Nós sabemos disso. Nós vamos ver em João 6, quando Jesus está pregando um duro sermão. Jesus prega esse duro sermão em João 6. E aí a gente vai ver agora pessoas que acompanhavam seguir Jesus se dispersarem, saírem. Não vou mais ouvir. Não quero saber. Pessoas vão saindo e não querem mais ouvir Jesus. Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: ora, se vocês quiserem ir, também podem ir. Eu sigo daqui sozinho. Jesus vai falar isso com os seus discípulos, irmão. Ensinando para eles que ele é o Todo-Poderoso. E mesmo que ele venha com palavras duras, nós sabemos que aquela palavra é de ensinamento. É de corrigir aquele que ele ama. E agora, sabe o que é importante aqui? Vemos que Jesus fala isso. Mas Pedro, ele vai tomar a frente dos discípulos e vai dizer: para quem iremos nós? Não é para onde, porque não é sobre o lugar. É para quem? É sobre alguém, irmão. Sobre uma pessoa. Aleluia. Não é para onde iremos nós, como o louvor diz, mas é para quem iremos nós. É Pedro dizendo: olha, é um lugar, não. É um ambiente, não. É uma pessoa. Ei, para quem iremos nós? E o nós está dizendo, Pedro está assumindo a responsabilidade dos 11. Pedro está indo à frente dizendo: eu sou um líder em potencial. Eu estou respondendo por eles, porque para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É Pedro dizendo: ei, nós entendemos que não é sobre um lugar, é sobre alguém. E se nós ficarmos sem o Senhor, nós não temos nada. Nós estamos falando sobre alguém que está à frente, liderando 11 discípulos em potencial. Alguém que entendia quem ele servia, amém, irmão? Nós entendemos isso. Mas próximo à crucificação, Mateus capítulo 16. Jesus vai virar, antes da crucificação, vai virar para os discípulos e dizer assim: olha, vai e faz um censo. E vejam o que estão falando, quem eu sou. Quem sabe isso? Quem já leu isso? A palavra vai dizer que os discípulos retornam e vão dizer: Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. Pedro toma a frente novamente e ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o líder em potencial. Ramandaia vai falar assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai virar para ele e vai dizer: ei, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerá. Aleluia. Aqui, Pedro, não acabou não. A chave do reino dos céus. Aquilo que tu ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que tu desligar na terra será desligado no céu. Ei, meu Deus do céu. Irmão, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um líder em potencial. Nós estamos falando de alguém que entendeu o seu chamado. Irmão, deixa eu te falar, o teu chamado é maior que você mesmo.
Quando você vê, você está sendo direcionado a fazer aquilo que você nem sabe que sabe fazer. Porque não é sobre você, é sobre quem escolheu você para fazer. Não é sobre a sua capacidade, é sobre quem te capacita, irmão. É sobre alguém, não é sobre o lugar. Aleluia. Não. Mas deixa eu te falar, a história vai ficar ruim agora. E agora eu preciso que você preste atenção, porque 24 horas de tudo que acontece, começa também um declínio espiritual da vida desse líder. Um declínio espiritual na vida de Pedro. Porque nem tudo foi flores. Nem tudo foi baseado em receber chave e receber, dons de Deus. Não. Também existe declínios espirituais, frieza espirituais, visão que se perde no meio do caminho. E aqui, o primeiro ambiente vai se manifestar no cenáculo. A palavra vai dizer que é o último dia, a última vez que Jesus vai jantar naquele lugar, vai jantar na terra. Jesus, ele se sai, vai para o cenáculo, vai com os discípulos, e a palavra é clara dizendo que eles se sentam e começam a comer. Mas Jesus olha e observa que eles não fizeram algo que era de costume naquela época. Por quê? Lavar os pés. A palavra é clara dizendo para a gente que naquela época, se você não tinha um servo, se você não tinha um escravo, você deveria lavar o pé um do outro. E a palavra vai dizer que Jesus desperta para isso. Jesus olhou que nenhum olhou para o outro. Nenhum deu a importância de lavar os pés do outro. E é muito importante porque eles estavam vivendo, infelizmente, uma crise de autoridade. Era um querendo ficar do lado esquerdo, o outro querendo ficar do lado direito. Uma crise de autoridade, ou seja, se eu for lavar um pé de um discípulo, eu estou me humilhando para ele. Eu quero ser maior do que ele. Jesus pega uma bacia com água, joga nos seus ombros um pano, uma toalha. E Jesus vai lavando os pés de cada discípulo, ensinando para eles muitas coisas. Irmãos, o grandão da Galileia, o grande eu sou, o Deus poderoso, sabe o que Deus fez? O maior de todos se fez pequeno para mostrar que no reino de Deus, meu Deus, não é igual na terra não, irmão. No reino de Deus não é como na terra não. Jesus está dizendo assim para eles, olha, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Irmão, chega na hora do Pedro. Jesus vai lavar os pés de Pedro. Oh, meu Deus do céu. Aí sabe o que acontece, irmão? Pedro vai dizer, vai não, lava não, Jesus. Que isso? Que isso, Jesus? Para que lavar? Irmão, Pedro estava com a sua espiritualidade, sabe como? Canalizada. Espiritualidade canalizada é um problema hoje dentro da igreja. Pessoas hoje não entenderam o que é servir a Jesus. Não servir a posição de Jesus na sua vida. Não entendeu quem é Jesus. E infelizmente Pedro começa a falar, então tá bom, já que o Senhor quer lavar, e Jesus está dizendo, olha, se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Ai, meu Deus do céu, você não está entendendo isso não? É Jesus dizendo assim, você entendeu que a salvação, ok. Mas agora existe um processo, não é só sobre salvação, é sobre conduta, é sobre atitude, é sobre postura, é sobre como você fala, é sobre como você se porta quando você está no meio de outras pessoas, é sobre o ambiente que você pisa, é aquilo que você olha. Jesus está dizendo, não é só salvação, ei, não é lavar o corpo todo, eu preciso só lavar onde você pisa, só onde você entra. Só do jeito que você caminha. Quem está entendendo isso, irmão? Ah, meu Deus do céu. Jesus, mais para frente, ele vai ensinar isso para nós. E agora, o que é mais poderoso aqui, é que Jesus vai dizer assim, está escrito, repita comigo, está escrito. Quando o pastor for ferido, as ovelhas se... Meu Deus. Está escrito. Quem falou foi Jesus. E a palavra vai dizer que Pedro olha para Jesus e fala, eu não. Eu vou contar contigo até a morte. Se tu for preso, eu vou preso contigo. Se fizer algo contigo, eu também, pode fazer comigo. Toma, desculpa aqui, irmão. Tomou. Eu sou assim, né? Irmão, ele foi contra Jesus e contra a palavra de Deus.
Aquele mesmo homem que lá atrás estava uau com Deus. Aquele mesmo homem que estava recebendo a chave do reino de Deus. Aquele mesmo homem que, através da vida dele, se edificará a igreja, irmão. É esse mesmo homem que teve a revelação dos céus e falou para o próprio Jesus que ele era o Cristo. É esse mesmo homem que agora está indo contra a palavra e contra Jesus. Vocês estão entendendo isso? Como que uma pessoa muda de vida assim tão rápido espiritual, irmão? Como uma pessoa está andando espiritualmente de um jeito, uau com Deus, e do nada, será que do nada? Meu Deus do céu, como está o seu abastecimento? Como está o seu abastecimento? Porque viver de sinais é fácil, irmão. Depende de você. Agora busca, irmão. Busca, irmão. Abastecimento. Isso é você, no individual. E a palavra dizer que Jesus olha para ele e fala: Pedro, o diabo estava rodeando e pediu a tua alma para mim. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. E deixa eu te falar, antes que o galo cante. Só que tem uma coisa aqui antes. Quando tu se converteres, Pedro, quando tu mudar a forma de você sentir, Pedro, como você, Pedro, mudar a forma de pensar, Pedro, isso é converter. Quando você mudar a forma do que você está fazendo agora, do seu entendimento, do seu pensamento, Pedro, é como Pedro olhando para ele e dizendo: mas eu estava tão bem com o Senhor. E agora o Senhor está dizendo que eu preciso me converter, mas eu durmo contigo, eu como contigo, eu ando contigo, eu sou filho de Deus. Meu Deus do céu. Quantas pessoas entraram aqui por essas portas hoje e não tem entendimento porque a vida está do jeito que está. E o Senhor está dizendo: é preciso se converter, é preciso voltar à essência, é preciso voltar a buscar como buscava antes. O Senhor não vive de passado, o Senhor quer algo novo da tua parte, é espiritual. Parou a carnalidade, meu Deus do céu, Jesus amado. O Senhor hoje, nessa noite, não quer você dessa maneira, assim, do Senhor. A palavra de Deus. O Senhor quer que você decida hoje mudar, irmão. Existe uma metanoia de Deus nessa noite para a sua vida. Existe uma transformação de mente nessa noite que é importante você entender. Porque não adianta andar com Jesus se a sua mente ainda não foi transformada. Não adianta fazer tudo na igreja como se fosse um padrão de ser certo ou errado, se eu não mudei ainda a minha mente. E o Senhor ver além, o Senhor ver aquilo que você pensa, irmão. Eu posso enganar o outro, mas a Deus ninguém engana. E a palavra de Deus diz isso. Pedro, um líder em potencial, com declínio espiritual. Irmão, ele deixou de ser líder por isso? Ele deixou de ser homem de Deus por isso? Não. Existe uma vírgula na história de Pedro. E essa vírgula ela precisa ser falada porque talvez você entrou por essas portas vivendo isso. Talvez você entrou por essas portas passando por algo parecido. E o Senhor nessa noite está dizendo: eu quero te levantar, eu quero reconstruir aquilo que você tem perdido. Eu quero restaurar aquilo que você mesmo acabou destruindo no meio do caminho. É tempo de despertar espiritual. É tempo de busca, irmão. Não dá mais para dormir. A palavra de Deus vai dizer: ei, desperta tu que dormes, igreja. Irmãos, é muita palavra bonita, é muita coisa linda, mas a palavra está se diminuindo a cada dia. É muito texto fora do contexto, irmão. É muita coisa acontecendo nas igrejas. E as pessoas hoje não sabem diferenciar o que é a palavra de Deus, o que é a palavra do homem, irmão. E naquele grande dia muitos serão enganados, irmão. É tempo da igreja despertar. Glória a Deus, amém, irmão? Amém. Irmão, Pedro tá o quê? Pedro tá doente. Vou pegar minha colinha aqui, senão me perco. Pedro tá doente, irmão. Segundo ponto. Jesus está angustiado. A gente vai falar de Getsemane. Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João. Suba comigo, eu não estou bem. Eu estou angustiado. Irmãos, deixa eu te falar. Jesus vai pedir os três para orar. Os três dormem. Jesus vai orar: Abba, Pai. Jesus vai pedir colo para Deus. Jesus vai chamar ele de paizinho, porque Abba, Pai, significa paizinho.
Ele vai pedir socorro, a alma está angustiada até a morte. Todos nós sabemos disso. Aqui se revela a humanidade de Cristo, porque Cristo era 100% homem e 100% Deus. Jesus está mostrando o quê? O que eu aprendo aqui? O pecado aqui não é você ser humano. O pecado aqui é você querer ser Deus na vida do outro. Eu vou repetir. O pecado aqui não é ser humano, porque Jesus também foi. O pecado aqui é querer ser Deus na vida do outro. Isso é pecado. E o Senhor Jesus está mostrando para nós que ele foi ser humano, assim como eu e você. Jesus está indo para um lugar e está angustiado. Ele vai pedir 3 amigos íntimos dele: ora por mim. Quando ele volta, os 3 amigos estão dormindo. E ele vai até a Pedro e vai falar com Pedro. Ele não fala com Tiago nem com João. Ele vai olhar para Pedro e vai dizer o quê? Pedro, você não consegue vigiar por 1 hora? Você não consegue orar por 1 hora? Irmãos, Deus sendo Deus, orar. E você que é filho de Deus, não ora? Irmãos, a gente quer tanta coisa, mas a gente não se movimenta em espírito. Você entende que você tem um Deus que é espiritual e você move as mãos dele no espírito? Tem muita gente querendo viver na terra, esquecendo que nosso lugar é no céu, é do céu que vem o nosso socorro, bem presente nos dias de angústia, irmão. É no céu que nós alcançamos a vitória também na terra. Só que as pessoas estão trocando isso, estão movimentando a terra, achando que o céu vai acontecer alguma coisa. Não, o Senhor está dizendo, é do céu que vem a resposta, é do céu que vem o trabalhado de Deus, é do céu, irmão. É hora de buscar o Senhor no céu, irmão. É hora de você chamar o céu para a terra, irmão. Que nessa noite você saia daqui cheio do Espírito Santo, querendo sair daqui, se enchendo cada dia mais, até que você venha transbordar para a vida de outros. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Jesus volta 2ª vez. Logo após de tudo isso, Jesus diz assim para ele, ó: podem dormir, é chegada a minha hora. Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus desce. E a palavra vai ser clara, dizendo que agora Judas vai trair com um beijo. E nós sabemos que quando ele trai, Pedro vai olhar a situação. Pedro estava o quê, gente? Pedro estava dormindo. E agora, quando Jesus está lá embaixo, quando Jesus está indo para o lugar onde ele deveria ir, porque ele saberia que estava acontecendo com ele, a palavra é clara dizendo para nós que o bonito do Pedro, ele vai descer e a primeira atitude quando ele acorda é cortar a orelha de Malco. Deixa eu te falar só uma coisa. Enquanto era para você orar, você está dormindo. E quando você acorda, você está brigando. O Senhor está dizendo assim, aí, na hora de orar, para ficar acordado. E na hora que vier briga não é lugar de contenda, discussão, não é para você entrar. O Senhor está dizendo, faça como Jesus. Jesus, quando vê Pedro cortando a orelha de Malco, sabe o que Jesus faz? Jesus vai lá e reconstrói. Deixa eu te falar uma coisa. No momento de briga, reconstrói. Tá difícil, reconstrói. Tá tendo contenda, reconstrói. Você foi chamado para reconstruir, não foi para entrar em briga. Você foi chamado para ajudar, não foi chamado para destruir. Você foi chamado para ajudar, não foi chamado para destruir. Eu sei com quem eu estou falando nessa noite, mas o Senhor manda dizer, tem brigas que não é para você tá entrando, você está entrando. Tem lugares que não é para você estar tendo contenda e você está contendendo. Tem lugares que você está batendo de frente com pessoas que não é para bater. O Senhor está dizendo, ei, nesses lugares é lugar de você reconstruir, é lugar de você ajudar, não é lugar de debate, não é lugar. Quem entende isso, irmão? Guerra não se vence machucando. Guerra se vence como? Restaurando. Guerra não se vence brigando. Guerra se vence restaurando. Que nessa noite você saia daqui restaurando aquilo que está difícil na sua vida. Irmão, em nome de Jesus, é momento de despertar, é momento de mudar a visão, é momento de estar com os ouvidos abertos para ouvir o direcionamento do Senhor nessa noite.
É momento de você hoje entender que você precisa se converter ao ponto de você mudar a sua mente agora. Assim como Pedro, nós precisamos entender que nós temos um chamado, nós fomos direcionados, nós temos algo sobre a nossa vida e nós precisamos executar com excelência, irmão. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Não dá para fazer as coisas achando que estamos fazendo da maneira certa. É hora de a gente fazer as coisas conforme o Senhor quer que façamos. Amém ou não amém, irmão? Não. Jesus é levado preso. Eu já estou terminando. E Pedro, ele segue de longe. Jesus é levado preso. E Pedro segue de longe. Pedro confiou em si mesmo. Pedro deixou de orar. Pedro tentou resolver as coisas da sua forma, com seu braço. E agora Pedro está seguindo Jesus de longe. Olha isso. É madrugada, está frio, e ele vai ver Jesus sendo levado. Ele vai encostar numa fogueira, porque está frio. E a palavra vai dizer que uma serva, uma escrava, vai olhar para Pedro e vai dizer: ei, tu não andava com ele? Era tu. Ele vai dizer o quê? A gente leu no começo, foi a palavra que eu trouxe. Eu? Eu não. Galo canta. Irmãos, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará? Pedro olha para Jesus, quando ele nega a 3ª vez. E a palavra é clara dizendo que Jesus, ele levanta a cabeça, olha dentro dos olhos de Pedro. E é a primeira vez que Jesus, ele prega sem falar nada. Ele prega só olhando para Pedro. E a palavra vai ser clara dizendo que Pedro olha para Jesus e ele chora amargamente. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que no original quer dizer amargamente? Água podre. Pedro chorou toda a podridão, todo o erro, toda a queda. Toda a autossuficiência que Pedro tinha dentro dele, ele botou para fora no choro. E a palavra diz que ele não continuou naquele lugar, ele sai daquele lugar, ele sai chorando. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, ei, não é noite de você deixar aquilo que você não consegue arrancar dentro de si. É noite de você botar para fora tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que é podridão, tudo aquilo que te impede de viver o Evangelho, tudo aquilo que te impede de ter encontros com Jesus nessa noite. O Senhor está dizendo, nem que você chore toda a podridão, tudo aquilo que está sujo, bota para fora. É noite de você se esvaziar de si. Sabe por quê, irmão? Eu nunca vi uma pessoa cheia de si ser cheia de Deus. Para começar. Pedro era autossuficiente porque tinha ganhado muitas coisas da parte de Deus. Pedro achava que estava no patamar de líder, de posição. Deixa eu te falar, Deus não está nem aí para posição. Posição. Deus está se importando com o seu posicionamento. Deus não está nem aí para posição, quem é pastor, quem é presbítero, quem é diácono, quem é cantor. Jesus não está nem aí para isso. Ele está se importando com o seu posicionamento dentro da igreja, fora da igreja, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. E ele está dizendo, se tem alguma coisa aí que ainda precisa resolver dentro de você, que está sujo, e precisa vir para fora, é nessa noite que você vai arrancar. Porque nem que você chore toda a podridão, nessa noite bote para fora. Irmão, cadê o choro, irmão? Irmão, hoje a gente chega em igreja, prega em igreja, a gente vê, não vê mais choro, irmão. De arrependimento, irmão. Não vê mais pessoas se quebrantando diante do Senhor. As pessoas banalizaram o pecado, irmão. As pessoas olham o pecado e começam a ver que não tem nada mais, não tem nada a ver, isso aqui pode. Irmão, nessa noite o Senhor está dizendo, tem coisas que você precisa analisar em você, que não está bom, não está do jeito que Deus quer. É momento de você voltar àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém ou não amém, irmão? Pior que cair é permanecer caído sem perceber. Muitos hoje estão dentro da igreja se acostumados com a religiosidade. E o pior que cair é ficar caído e não perceber. Mas o Senhor nessa noite está te despertando, está abrindo a sua visão. E se você tem caído, ou se você caiu em algum momento da sua vida, isso tem atrapalhado o ministério que Deus tem para você. Nessa noite o Senhor está dizendo, eu vou te purificar, vou te lavar, vou limpar as tuas vestes e vou te posicionar no lugar que eu te chamei. Meu Deus.
Quebrantamento gera restauração. Sabe por que hoje muitas pessoas não se restauram? Porque acabou o quebrantamento. Pessoas hoje não são restauradas, não são mudadas, não são transformadas, porque pessoas pararam de chorar, pararam de se render, pararam, irmão, pararam. Que nessa noite essa igreja venha ser tomada por uma unção de quebrantamento. Que as pessoas não vão sair da mesma maneira que entraram, mas vão sair daqui cheio da presença, cheio de vontade de mudar, de ser transformado, cheio de pessoas aqui com vontade de ser tocado pelo Mestre. Como foi falado aqui. Oh, meu Deus do céu. Bom, Judas também pecou, amém? Deixa eu te falar uma coisa. Judas peca. Pedro peca. A diferença dos dois é que Pedro sabia da ressurreição de Jesus. Pedro sabia que ainda tinha uma oportunidade para ele. Ele conhecia a palavra. Judas, ele corre e vai até o sacerdote. Deixa eu te falar uma coisa. A religiosidade mata. A religiosidade mata. Porque se Judas vai correr para Jesus, ele tinha vida e salvação. Mas ele vai correr para o sacerdote, ele vai correr para a religiosidade. O que ele faz? Ele se mata. Para de ficar preso à religiosidade. Jesus não é religião, irmão. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor, irmão. Ele é soberano. Ele é acima de todo nome, irmão. Não vamos padronizar o nosso Jesus que é tão grande num negócio tão pequeno. Que nessa noite você venha entender que ainda tem uma oportunidade, porque a ressurreição, Jesus está vivo e Ele opera na minha e na tua vida. Ainda há oportunidade para você se levantar se você caiu. Ainda tem oportunidade de você avançar no seu ministério. Ainda tem oportunidade de Deus te moldar, te transformar e te colocar do jeito que Ele quer, irmão. Porque não é sobre lugar, é sobre alguém. Não é sobre igreja, é sobre alguém, irmão. Não é sobre o ambiente que você está, mas é quem você serve, irmão. Aleluia. Terceiro dia, Jesus ressuscita. E ele vai atrás de Pedro. A ressurreição está gritando para Pedro: Pedro, eu te dou mais uma oportunidade. Pedro, eu te dou mais uma chance de viver aquilo que eu tenho para você. O Senhor está dizendo nessa noite: eu estou te dando uma chance para você viver aquilo que eu tenho para a sua vida. O Senhor me mostra nessa noite que há ministérios aqui que estão parados. Há pessoas que estão estagnadas, há pessoas que estão frias espiritualmente, porque não conseguem avançar. Pessoas que nem sabem para quem foi chamado, para quem foi escolhido, o que veio fazer nessa terra. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor vai revelar para você aquilo que Ele tem para você. Enquanto você ficar parado, enquanto você ficar prostrado, Deus não fala, mas Deus fala com aquele que se coloca de pé. Que nessa noite você se coloque de pé para ouvir aquilo que Deus tem para sua vida. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Assim diz o Senhor. É tempo de posicionamento. É tempo de, sabe, endireitar as veredas. Tem muitas pessoas morrendo hoje porque estão indo atrás de religião. E o Senhor está dizendo: eu ressuscitei para te dar vida, vida abundância, para te dar oportunidade de crescimento, para te dar oportunidade de mudança, de transformação. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Deus está dizendo assim: Pedro, eu sei que você errou. É Jesus dizendo: Pedro, eu sei que você falhou. Pedro, eu sei que você caiu. Mas o mesmo Jesus que está dizendo, ele está dizendo assim: mas Pedro, eu não errei quando escolhi você. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter caído, você pode ter errado, mas Deus não errou quando escolheu você. Deus não errou quando escolheu você. Deus não errou quando colocou sobre a sua vida um chamado. Deus não errou. Deus não errou porque Ele te escolheu antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Assim diz a palavra. Antes mesmo que você pensasse nascer, Deus já tinha um chamado. Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te separado para uma grande obra, irmão. Ainda que você tenha errado, Deus não errou em escolher você. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Senhor, o Senhor, Ele viu que Pedro se arrependeu. E eu vou finalizar aqui. Vou fechar aqui. Mas Pedro precisava de restauração. O negócio não é só se arrepender, o negócio também é quando você se arrepende, precisa um processo de restauração. Que nessa noite você entenda que se você chegou aqui caído, o Senhor tem te levantado agora.
Se você entrou prostrado, o Senhor vai te dar ânimo de novo. Se você entrou aqui, você já viveu alguma coisa até aqui, mas no meio do caminho alguma coisa entrou em você, uma autossuficiência, você talvez se perdeu no meio disso tudo e você tem olhado para si, você não tem mais encontrado mais vontade de permanecer. O Senhor está dizendo nessa noite, é hora de você se levantar, porque eu vou transformar a tua vida e te posicionar no lugar que eu chamei para você estar. Eu não sei se você entende isso, mas há pessoas aqui com grandes chamados, irmão. Eu estou aqui, mas eu também tenho revelação da parte do Senhor. Tem pessoas aqui com chamados grandes que estão parados. Tem pessoas que, se abrir a boca, é céu na terra, irmão. Mas tem pessoas aqui que estão sendo, caladas, irmão. Estão achando que não podem. Estão achando que não consegue. Deixa eu te falar, não consegue mesmo. Não pode mesmo. Deixa eu te falar um testemunho. Quando nós fomos consagrados a pastores, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não posso. Senhor, quem sou eu, Pai? E a nossa casa enchendo de pessoas e pessoas vindo e a gente ajudando, a gente já pastoreando sem ser pastor. Olha isso. E quando veio a consagração, nós ficamos um ano, irmão Jonas, fugindo. Porque eu falei para mim e o meu marido falou, não, a gente não quer. Os pastores que vieram consagrar a gente disseram assim, olha, como assim vocês não querem? Vocês já estão fazendo. Vocês precisam ter a bênção. Desceu o óleo na nossa cabeça e eu chorava, irmão, porque eu falei, Senhor, eu sei a responsabilidade que é ser chamado. Eu sei a responsabilidade que é fazer aquilo que o Senhor me chamou. Mas o Senhor disse para mim, sabe o que, irmão? Uma coisa que doeu dentro de mim. Porque eu falei, Senhor, eu não sei, eu não posso. Eu não... Você disse assim, para de ser falso humilde, Camila. Eu falei, Senhor, mas eu sou humilde. Não, você é falso humilde. Porque toda vez que você fala, eu não posso, eu não consigo, eu não sou, você está colocando a dependência, a força em você. Porque você não pode, você não consegue, você não é nada. Mas sou eu que faço, sou eu que opero, sou eu que dou, sou eu que banco. É Ele, irmão. Cara, com essa falsa humildade dizendo que você não pode, você não consegue mesmo. Mas é Ele, é por Ele. É Ele que capacita os incapazes, os que não têm capacidade para nada. O Senhor Jesus chamou 12, irmão. Tinha gente que nem sabia ler e escrever. Tinha gente que não entendia era nada. Mas o Senhor, sabe o que? Colocou esses homens de pé. Transformou esses homens horríveis para a sociedade, difíceis para a sociedade, aquele que ninguém dava nada, transformou em grandes homens de Deus. Não é sobre como você está agora, é sobre aquilo que Deus já viu que você vai ser. Não é sobre... Deixa eu te falar, pessoas estão vivendo na atualidade como se o seu cenário, a sua vida atual, fosse para sempre. Deixa eu te falar, isso é só uma vírgula da tua história. O Senhor já tem um plano, um projeto muito maior para você. Você não vai permanecer dessa forma, assim diz o Senhor para a sua vida. O Senhor tem crescimento, o Senhor tem algo que Ele vai fazer na tua vida e através de você. E muitas vezes você fica limitando o Espírito Santo, porque você ainda não entendeu, irmão, que não é sobre você. Não é sobre o lugar, é sobre alguém. É sobre alguém. Você não é um erro. Você não é um erro, irmão. Você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Você foi formado pelo Mestre. Meu Deus do céu. Pessoas chegaram aqui desanimadas porque queriam estar fazendo e não conseguem fazer. Queriam estar falando e não podem falar. Queria estar... Irmão, é tanta gente hoje que se tivesse a oportunidade, porque a gente não pode estar na igreja também, a gente não pode deixar todo mundo. Mas quando a gente deixa algumas pessoas, a gente fala, uau, como fala bem, irmão. Como canta bem. Tem pessoas escondidas, irmão, debaixo de uma religiosidade. O Senhor está dizendo, sai desse lugar, sai dessa bolha. O Senhor Jesus nos dá liberdade. Você vai viver um novo tempo da parte do Senhor, de reconstrução, de restauração. Hoje eu vim falar, não foi chave de casa própria, chave de carro, bênção de materiais. Hoje eu vim falar de um Deus que te chamou e Ele quer que você faça a obra dele, irmão. Eu vim falar de um Deus que te separou, assim como separou Pedro, assim como escolheu Pedro, e mesmo que ele tenha caído, o Senhor deu a oportunidade dele ser transformado e mudado, irmão. Ainda tem tempo de você viver o chamado que Deus tem para sua vida. Ainda tem tempo de você viver grandes coisas da parte do Senhor. Ainda tem tempo. Eu vou finalizar agora, irmão. Em nome de Jesus. Se coloca de pé. Amém? Quem recebe essa palavra da parte do Senhor, irmão? O Senhor quer mudar
as suas veredas, endireitar elas. O Senhor quer mudar os teus passos. O Senhor quer te transicionar a viver um tempo novo, irmãos. Não é nesse tempo que você está vivendo. Não é dessa forma que o Senhor quer que você viva. O Senhor nessa noite me trouxe aqui para dizer para você que há um despertar da parte dele nesse tempo para a sua vida. Ei, homem e mulher de Deus, se você caiu é tempo de se levantar. Se você se prostrou é tempo de ficar de pé. Eu preciso dizer e repetir isso porque o Senhor está falando comigo para dizer isso para pessoas aqui. Existe um ministério para a sua vida, existe um chamado para você. Você precisa avançar, não dá para ficar parado. Você sabia que quando uma pessoa tem um chamado e ela não avança, irmão, ela fica literalmente paralisada. Por quê? Porque não tem sentido dela estar na terra. Não fomos chamados para comer, beber, casar, comprar coisas. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para fazer a vontade do nosso Deus, nosso Pai, irmão. Quando nós sentimos na pele que nós não estamos fazendo isso, nós ficamos estagnados. Amém? Amém. Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está restaurando pessoas aqui, restaurando ministérios, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor está levantando pessoas aqui. Então, Deus, vai restaurando agora, Pai, o caído. Aquele que está caído, aquele que não sabe como sair do lugar, aquele que está prostrado. Restaura essa pessoa agora, Pai. Pessoas vão sair daqui, ó Pai amado, Pai querido, sem o peso da negação, mas com a leveza do Teu perdão nessa noite, Pai. Senhor, visita os corações aqui, Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. O choro amargo de uma noite, meu Deus do céu, procede a alegria de uma manhã de ressurreição, em nome de Jesus, Pai. Transiciona pessoas aqui a viver o chamado que o Senhor tem para elas, ó Pai. Transicione, Pai. Leve pessoas aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não vamos ficar mais numa bolha. Queremos avançar, queremos ir além, Pai. Queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Esse é o sentido do cristão, Pai. Por esse nome de Jesus, derrama sobre cada pessoa uma unção, Pai, de encorajamento, Senhor, de fortalecimento espiritual, de metanoia, de mudança de mente agora, Pai. Que os nossos olhos venham ser, Senhor, descortinados agora. Que os nossos ouvidos venham estar aguçados a ouvir a Tua palavra, o Teu direcionamento a partir de hoje, Pai. Que essa palavra venha penetrar no nosso coração, Pai. Que a vida de Pedro venha ser um exemplo para nós, Pai, de seguir e de não seguir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor determinou na vida de muitos, ó Pai. Senhor, de muitos discípulos, assim seja na nossa vida. A transformação que nós precisamos para viver o Teu chamado, o chamado que o Senhor tem para nós. É isso que nós oramos aqui, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Pai, entregamos esse culto nas Tuas mãos, essa palavra abençoada, e que possamos estar aqui cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Salve, em nome de Jesus, eu agradeço os irmãos. Aplaude assim, ó, gente. É pro Senhor, ó. Porque é pra Ele. Comunidade Ramá, Empatia do Fé. Cultos, toda terça-feira, a partir de 7h30 da noite. Domingo, às 7h da noite. Você também pode acompanhar o culto aos domingos através da live no YouTube. Endereço: Estrada da Cachoeira, Rua 15, número 100, Arcozelo, Pati do Alferes.